Se você quiser conhecer um pouco da história do nascimento de Jesus, a melhor dica que eu tenho para você é o capítulo 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Há uma narrativa extraordinária, cheia de detalhes minuciosos com respeito ao nascimento, não apenas da pessoa bendita de Jesus Cristo, como também daquele que foi o seu precursor, João Batista. O capítulo mais longo na Bíblia é o capítulo 1 de Lucas. E nesse capítulo tem 3 narrativas importantíssimas. Primeiro, esse capítulo tem a narrativa da anunciação do nascimento de João Batista ao seu pai Zacarias. E o interessante é que essa narrativa teve uma intervenção de um anjo. A segunda narrativa importante de Lucas é a anunciação do mesmo anjo, que a Bíblia diz que se chamava Gabriel, a uma jovem adolescente na cidade de Nazaré. E esse anjo anuncia a essa jovem o nascimento do Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Mas também está registrado no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, o nascimento, não apenas a anunciação, mas o nascimento de João Batista. E quando João Batista nasce, o seu pai canta um hino maravilhoso, que está registrado aí na sua Bíblia, cujo nome na história da igreja se chamou Benedictus, porque a primeira palavra desse canto é: bendito seja o Senhor, Deus de Israel. E o capítulo encerra com 80 versículos, narrando a anunciação do anjo ao seu pai Zacarias de João Batista, a anunciação do mesmo anjo a Maria do nascimento de Jesus e o nascimento propriamente dito de João Batista. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, eu não vou ler por causa do tempo, agora está narrado o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que houve um grande recenseamento à época do governador e do grande imperador César Augusto, e o texto diz que como José e Maria eram da cidade de Belém, eles então saíram de Nazaré e foram para Belém se recensear. A Bíblia diz que quando eles chegaram em Belém, não havia lugar para eles na hospedaria, e se completaram os dias de Maria ter o seu bebê. O texto diz que ela então teve o seu bebê num lugar onde as pessoas humildes colocavam os seus animais, e ela enfaixou esse menino, colocou ele numa manjedoura, e ali, naquele lugar simples, humilde, longe dos olhares dos poderosos, nasceu o rei. Mas o interessante é que Lucas relata também uma narrativa de uma intervenção angelical. A Bíblia diz que havia nos arredores de Belém uma região onde os pastores guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E a Bíblia diz que novamente uma terceira intervenção de um anjo apareceu, e de repente a glória de Deus brilhou naquele campo dos pastores, e eles então foram tomados de um pavor e de um pânico muito grande, porque havia 450 anos que Deus não intervia na história do seu povo. E o anjo apareceu e disse a eles: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Se nós olharmos essas 3 narrativas, e é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite, nós vamos ver que essas 3 narrativas são narrativas de intervenções angelicais. O anjo comunicou o nascimento de João Batista, seu pai Zacarias.
o anjo comunicou o nascimento de Jesus à sua mãe Maria, e o anjo comunicou o nascimento de Jesus aos pastores nos arredores de Belém. 3 intervenções angelicais na história, mas dessas 3 intervenções angelicais, todas as 3 têm um ponto em comum. Tem algo que é recorrente às 3. Tem algo que o anjo diz que pertence às 3 experiências: de Zacarias, de Maria e dos pastores. Pastor, qual é o ponto em comum dessas 3 narrativas? Qual é aquilo que recorre nas 3 narrativas e que hoje Deus quer comunicar ao nosso coração? Veja bem que quando o anjo anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista, no capítulo 1, no versículo 11, olha o que o texto diz: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor. Ele estava em pé à direita do altar onde Zacarias queimava o incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se muito, e o temor se apoderou dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Agora preste atenção: em ti haverá grande prazer e alegria, e muitos regozijarão no seu nascimento. Veja, querido, que a mensagem do anjo a João Batista foi uma mensagem de alegria. Agora notem a mensagem do anjo a Maria. No capítulo de número 1, versículo de número 26, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, pois o Senhor é contigo. O anúncio do anjo a Zacarias foi um anúncio de grande alegria. O anúncio do anjo a Maria foi um anúncio de alegria. Alegra-te, muito favorecida. E o interessante, irmãos, que quando Cristo nasce na pequena cidade de Belém, o anúncio do anjo aos pastores teve o mesmo ponto em comum. Olha o que diz o texto no capítulo 2, no versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porque eis que eu vos trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Veja, meu amado irmão, que o anúncio angelical, as 3 intervenções na história humana dos anjos, à época do maior acontecimento que houve nessa história, todos eles têm um ponto em comum. E o ponto em comum é a alegria. É por isso, meu amado, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de grande alegria. E essa alegria da mensagem do Evangelho é porque ela provém de um encontro, ou de um reencontro, daquele que havia perdido, mas na pessoa de Cristo, ele pode ser reconciliado. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de grande alegria, porque ela provém do encontro do homem com Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês nessa noite, para vocês verem como a Bíblia, ela é recorrente e acentua esse ponto da alegria. A Bíblia diz que Filipe foi um dos diáconos que foram ordenados na igreja jovem de Jerusalém, Atos capítulo 6. A Bíblia diz que quando Filipe foi ordenado, houve uma grande perseguição na igreja cristã, à época do seu início.
No capítulo 8, a Bíblia diz que através dessa perseguição, Filipe vai para a cidade de Samaria. Ele era um diácono em Jerusalém. E ele então chega em Samaria e começa a pregar o evangelho. E acontece algo tremendo, amados irmãos. Naquela cidade, há um grande avivamento naquela cidade. O texto diz que muitos se convertem. Os espíritos imundos eram expulsos pelo poder de Deus. Muitas pessoas eram curadas. Deus, irmãos, fez uma obra maravilhosa naquela cidade, através da pregação e da vida de Filipe. Mas o interessante, irmãos, que no capítulo 8, no verso 8, o texto diz que houve grande alegria naquela cidade. Sabe por quê? Porque o evangelho chegou ali. Você quer ver um outro exemplo maravilhoso do grande apóstolo Paulo? Paulo foi um homem, irmãos, que recebeu uma incumbência solene de Deus, de pregar as boas novas do evangelho aos gentios, aqueles povos que nunca tinham ouvido falar do Deus de Israel. E numa das suas viagens missionárias, na sua segunda viagem, esse homem recebe uma visão de alguém em pé, dizendo o seguinte: passa a Macedônia e nos ajude. E ele entendeu que ele deveria ir para esse local que hoje é a atual Grécia. E ele então vai para essa cidade, e aporta na cidade de Filipos. E lá nessa cidade, ele prega o evangelho, irmãos. E grandes coisas acontecem nessa cidade. Mas a Bíblia diz que uma grande perseguição se levanta contra o apóstolo Paulo. Há um tumulto na cidade. As pessoas se levantam contra a pregação do evangelho e lincham o apóstolo Paulo e Silas, açoitam o apóstolo Paulo e lançam o apóstolo Paulo na prisão. E o texto diz que o carcereiro colocou os seus pés e as suas mãos no tronco. Isso está lá em Atos capítulo 16. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Paulo e o seu companheiro Silas, preso com as mãos e os pés no tronco, as costas talvez abertas em vergões e sangue, a Bíblia diz que na meia-noite eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que uma coisa extraordinária acontece, dessas que não acontecem todos os dias. Por causa desse louvor que subiu aos céus, houve um grande estrondo na prisão, e todas as portas da cadeia e das prisões se abriram. Era noite, não tinha luz elétrica. O carcereiro que estava guardando os presos, quando viu aquele estrondo e viu que todas as portas da cadeia estavam abertas, o texto diz que ele pegou uma espada e ia se suicidar. Pastor, por que o suicídio? Porque ele sabia que ele tinha que prestar conta dos presos, e se os presos tivessem fugido, ele seria o quê? Morto. E ele então, irmãos, quer se suicidar, porque ele vê as portas abertas, mas de repente, irmãos, ele ouve uma voz, talvez na última cela: não te faça mal, não faça isso, nós estamos aqui. Ninguém fugiu. O carcereiro entrou então no corredor da prisão trêmulo, e perguntou a Paulo: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo então usou esse gancho maravilhoso e respondeu a ele: crê no Senhor Jesus e você será salvo, tu e a tua casa. Irmãos, a Bíblia diz que através de um gesto maravilhoso do Espírito Santo e daquelas circunstâncias que Deus criou naquela cidade, a Bíblia diz que toda a família e o seu carcereiro se converteram. E sabe o que esse homem fez? Levou Paulo e Silas para sua própria casa, deu a eles uma ceia, limpou os seus vergões. E olha que coisa bonita, olha o que o evangelho faz. Aquele que há poucos minutos havia prendido as suas mãos no tronco, agora são as mesmas mãos que curam as suas feridas. Veja, querido, a beleza do evangelho. Paulo agora não é um prisioneiro, Paulo agora é um irmão. E o carcereiro leva ele para casa, cuida das suas feridas, dá a ele um grande banquete. E no capítulo 16
do livro de Atos, no verso 34, o texto termina dizendo o seguinte: e todos manifestaram grande alegria por terem crido no Senhor. Sabe o que significa isso, querido? Que a mensagem do Evangelho, aonde ela chega, aonde ela penetra, aonde Deus intervém, mediante a ação do Espírito Santo, para resgatar aqueles homens que vivem angustiados, nas suas dores, nas suas lutas, nas suas provações, sem esperança e sem fé. Quando essa mensagem entra, a verdadeira alegria acontece na nossa vida. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito Santo é alegria. Portanto, meu amado, o tema da nossa cantata das crianças é perfeito. A época do Natal precisa ser a época da alegria. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de alegria. E a verdadeira alegria, irmãos, ela não está nas coisas desse mundo. A verdadeira alegria não se encontra em nada perecível, em nada que de repente você tem, mas amanhã você pode perder com tanta facilidade. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a verdadeira alegria, e a verdadeira alegria do cristão, ela tem um nome, ela se chama Cristo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria não provém de nada que esse mundo pode oferecer, porque tudo que esse mundo pode oferecer, a Bíblia diz que vai passar, bem como todas as suas concupiscências. É por isso, meu amado, que a alegria do cristão, a alegria do homem, a alegria verdadeira, ela é Jesus Cristo. E hoje você pode depositar sua fé e a sua confiança em Jesus e experimentar talvez uma alegria que você nunca teve. Mas quando a gente olha para a Bíblia também, a gente vê que a alegria do cristão, daquele que tem um encontro com Deus, é ultra circunstancial. Pastor, o que significa isso? A alegria do cristão, irmãos, é independente das circunstâncias. Aquele que tem um encontro com Cristo, onde o Espírito Santo agora habita, ele não fica alegre por causa de coisas boas que lhe acontecem. Também. Mas a alegria dele, irmãos, transcende as coisas boas, como transcendem as coisas ruins. O interessante é que Tiago, irmão de carne de Jesus, escreveu um livro que está aí na Bíblia. No livro de Tiago, o irmão carnal de Jesus, nascido de Maria com José, ele escreve no capítulo 1 o seguinte: tende por grande alegria o motivo de passardes por várias provações. Agora eu te pergunto, quando a gente passa uma luta, qual é a consequência natural dessa luta nas emoções do coração? Pastor, quem consegue se alegrar quando a circunstância é ruim? Será que existe uma fórmula para que eu possa enfrentar essas circunstâncias difíceis que a vida me sobrevém, mas com um espírito confiante, tranquilo, alegre, onde a minha esperança está depositada em algo muito maior do que as coisas nesse mundo e que pode alegrar o meu coração mesmo em momentos de tristeza? Eu digo a você que existe. A experiência do homem com Cristo, ela pode tornar isto uma realidade em você. O cristão, irmãos, é um ser estranho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Corinto, ele diz assim: entristecido, mas sempre alegre. Vai entender isso? Quem entende isso? Pastor, como é que eu posso ser entristecido, mas sempre alegre? Claro, se você teve um encontro com Cristo, você está sabendo o que eu estou dizendo. Mas se você ainda não teve um encontro com Cristo, você não sabe. Porque às vezes quando bate a tristeza, ela é profunda, angustiosa, deprimente, estarrecedora. Aquela tristeza que te abate a um ponto que você perde as esperanças, entrega os pontos e de repente cai em cima de uma cama numa profunda depressão. Mas a tristeza com Cristo, irmãos, é diferente.
A tristeza com Cristo, ela pode bater a porta do seu coração, e bate. O cristão fica triste. Paulo diz, entristecido. Paulo mesmo, irmãos, teve muitas razões para se entristecer. Abandono, açoites, perseguição, traição, amigos que lhe eram caros o abandonaram. O homem chega no final da sua vida, uma vida vitoriosa em Cristo, preso, abandonado por todos, mas é o mesmo homem que escreveu, entristecido, mas sempre alegre. Eu digo para você nessa noite, meu amado, que é possível você enfrentar situações angustiosas e tristes, e mesmo assim no fundo do seu coração, você nutrir uma alegria que ninguém pode tirar de você, porque essa alegria não depende da circunstância, essa alegria não depende das pessoas, essa alegria não depende se tudo vai bem na sua vida ou se tudo vai mal. Essa alegria provém da ação poderosa do Espírito Santo no seu coração, porque a Bíblia diz que a alegria é a ação do Espírito derramado no coração do crente. É possível, querido, você derramar lágrimas com os que choram. É possível o seu coração se condoer com a dor do outro ou com a sua própria dor. Mas há uma grande diferença da alegria que provém da ação do Espírito Santo e da reconciliação do homem com Deus em Jesus. Você derrama lágrimas, mas essas lágrimas são passageiras. E lá no fundo do seu coração, você sabe que você está entristecido, mas você é sempre alegre, porque você tem a esperança de Jesus Cristo e de ter sua fé confirmada, não nas coisas daqui, mas numa coisa sobremodo superior. Por isso, meu amado, em primeiro lugar, a alegria do cristão é a verdadeira alegria, porque ela está fundada numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Só um pouquinho mais, não saia daqui sem Ele. Não saia daqui sem confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não saia daqui sem se aliançar com esse Deus, que hoje certamente bate a porta do seu coração, para que você experimente a verdadeira alegria que talvez você nunca experimentou. Segundo, nós vimos que a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Eu já passei momentos dolorosos na minha vida, irmãos. Eu já participei de momentos terríveis na vida de outras pessoas e de momentos terríveis na minha própria vida, inclusive com a minha esposa. Eu sei, irmãos, o que é derramar lágrimas. Eu sei o que é ser entristecido com um diagnóstico sombrio. Eu sei, querido, o que é você orar na mesa e na beira de uma cama de alguém que está partindo desse mundo e você ter que falar do amor de Deus com medo dessa pessoa partir sem Cristo. Não saia daqui dessa noite sem ter o seu coração confirmado na salvação desse Deus, que quer te devolver a verdadeira alegria que vem da reconciliação de você com o Pai. Em todos esses momentos, irmãos, de angústia e de alma angustiosa que talvez você viveu e eu vivi, mas você sabe que com Jesus existe uma alegria escondida. Há uma alegria escondida. Há um sorriso escondido por trás das lágrimas. Porque a nossa esperança não está nas coisas nem nas pessoas, está em Jesus Cristo. Mas para terminar, querido, a verdadeira alegria, a alegria que Cristo nos dá é perene. Pastor, o que é uma coisa perene? Na botânica, ela significa aquilo que não murcha, que não cai as folhas, não é? Uma árvore perene é uma árvore que o ano inteiro ela mantém as suas folhas verdes. Uma árvore caduca, não é porque ficou caduca de cabeça não, viu? Uma árvore caduca, na botânica, significa que é uma árvore que chega a determinados períodos do ano, ela perde as folhas e só fica com os galhos. Você quer ver uma planta caduca? Vou te dar um exemplo. Vá numa vinícola, veja uma plantação de uva
que você vai ver uma planta caduca. Quando chega em determinado período do ano, você acha que ela está seca e morta, né? Porque caem todas as suas folhas. Mas tem árvores que é o contrário. Você olha todo ano aquela árvore e ela sempre está cheia de folhas, suas folhas são verdes, e na botânica isso tem um nome. Essa árvore tem folhas perenes. Pois deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você pode experimentar uma alegria à parte de Jesus. Pode. Você compra um vestido novo, uma roupa nova, você fica alegre, ou não fica? Compra um sapato novo, troca de carro, compra uma casa, ganha na Mega Sena, se você julgar. Enfim, irmãos, tem muitas coisas nesse mundo que trazem alegria para nós. Seu filho passou no vestibular, sua mulher foi promovida no emprego, aí o cabra fica alegre. De repente, muitas coisas trazem para o homem sem Cristo alegria. E de repente podem esboçar um sorriso nos lábios e pode também dar um conforto no coração. Agora, por favor, irmãos, essa alegria é tão caduca. Basta passar um pouquinho aquela circunstância que a amargura, a dor, a tristeza volta a ocupar o seu coração. E aí, irmãos, a coisa mais sublime, mais espantosa, mais sobrenatural, mais maravilhosa de todas, é que a alegria que Cristo oferece, ela é uma alegria perene. Sabe o que significa isso? Ela nunca acaba. Ela nunca murcha. Ela nunca fenece e cai. Ela mantém sempre viva a chama no seu coração. Porque ela é fruto da bondade e da graça de Deus, quando escolhe você para ser chamado de filho, e agora zela e cuida, para que essa chama nunca mais se apague. A alegria verdadeira, ela é perene, ela nunca acaba, ela não fenece e morre, e a despeito das circunstâncias da sua vida, Deus vai mantê-la sempre acesa no seu coração, e aí sim, você vai descobrir o que é a alegria verdadeira. Amém?